Amém. Graça e paz, amados. Deus é bom, não é? Eu fui inventar de reclamar com a pastora Cleo e foi nisso que deu, sabe? Disse, não me chama para pregar, pronto. Deus é bom. Então, nós vamos orar. Deixa eu só tirar meu óculos aqui, porque... Graças a Deus. Eu já recebi 5 curas sobrenaturais de doenças que algumas a medicina não tinha cura, outras a medicina tinha uma cura parcial, mas nem todas eu consegui receber cura, que eu queria ver melhor para perto. Já orei, já repreendi, já declarei, já fiz tudo que aprendi, ainda não aconteceu, né? Mas eu creio que em nome de Jesus eu vou ver sem o óculos para perto aqui. Mas de espondilite, anquilosante, fotofobia, tem outras doenças que eu não sei nem o nome. Eu estava contando isso ontem, né? Nós tivemos uma reunião de casais lá na nossa igreja e um senhor, né, militar, fez uma cirurgia, retirou o rim e muitos problemas ele passando, e eu comecei a falar das doenças que Deus já tinha me curado, de alergia, fotofobia, né, que é você ficar ofuscado, você não consegue andar de dia sem um óculos escuro, é chamado fotofobia. Eu tinha uma fotofobia muito forte, fui curado depois de uma oração do presbítero Antônio Carlos Lorenzetti, da Assembleia de Deus. Claro, não foi, ele é um instrumento, ele orou juntamente com todos. E no outro dia, quando eu cheguei na faculdade, eu estava indo para a faculdade de engenharia civil na época. Quando eu cheguei na faculdade, foi que eu percebi que o óculos escuro estava aqui, pendurado. Aí é que eu percebi que eu estava sem o óculos escuro, eu só andava com óculos escuro, porque eu não aguentava, e um boné preto. Então Deus, eu creio num Deus que cura, né? Mas não vou falar sobre cura hoje, vou falar sobre outro assunto que inclusive foi amplamente cantado aqui. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Quero falar sobre adoração. Então vamos orar. Pai querido e maravilhoso, eu te louvo juntamente com meus irmãos por estarmos aqui, por essa rica oportunidade de compartilhar a palavra que o Senhor colocou no meu coração, um pouco sobre esse tema tão importante que é a adoração. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa simplesmente me usar, falar através de mim para o teu povo que está aqui ouvindo e também para aqueles que haverão de assistir a pregação aqui na Igreja Nova Unção. Que o Senhor derrame sabedoria e entendimento a todos os meus amados irmãos que estão aqui ouvindo e que hão de ouvir. Derrama entendimento, derrama sabedoria. Usa a minha vida como um instrumento em tuas mãos, como um canal, como um vaso, que a glória, a honra e o louvor sejam dadas a ti, em nome de Jesus, e que eu não receba nenhuma glória, que a glória seja toda do Senhor e que eu seja tão somente um instrumento em tuas mãos. Pai, muito obrigado pelo privilégio, pela honra de sermos instrumentos em tuas mãos, não como escravos, mas como filhos, como membros da tua família. Pai, queremos te adorar e te louvar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já falou grandemente aqui neste lugar e eu creio que o Senhor continuará falando. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então foi a palavra que veio ao meu coração. Na verdade, até ontem eu não sabia o que é que eu ia falar, mas hoje eu e a Oriana passamos um momento adorando, orando em espírito. E veio forte essa palavra no meu coração. Ela também vai ministrar terça-feira lá na UFRN, num grupo lá de estudantes cristãos, né? Que é a CRU, não é isso? Eu não sei nem o que significa a CRU, que eu esqueci. É o quê? Eu achava melhor antes, que era um nome mais fácil, mas esse nome é uma sigla, é um movimento estudantil lá da faculdade da UFRN. Na verdade é um movimento internacional. A UFRN tem 3 movimentos estudantis de evangelismo, de discipulado, e minha filha líder lá também convidou Oriana. E veio essa palavra no meu coração, e Oriana também recebeu uma palavra que deverá ministrar terça-feira.
Amados, eu quero compartilhar com os irmãos João 4:23. Vamos começar aqui. Vou procurar ser breve. Pastor Eider me dá sempre 40 minutos, né, pastor? 40 minutos é bom, eu acho. Um bom tempo, né? Muita coisa já foi falada, eu creio que Deus já falou. Então vamos ficar aqui nessa média. João 4:23 mostra aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu fico impressionado como Jesus ele quebrava muitas vezes essas regras religiosas, né? Não sei se vocês sabem, mas os judeus não se davam com os samaritanos. Era como não é a mesma coisa, porque a coisa era bem pior, certo? Mas é como muitas vezes algumas pessoas, né, têm preconceito com o povo nordestino, por exemplo, mas lá era pior ainda, porque eles não falavam mesmo com os samaritanos. Judeu não falava com os samaritanos. Judeu não queria nada com o pessoal de Samaria. E Jesus revela para esta mulher samaritana uma das maiores revelações assim da palavra de Deus, algo tremendo, algo maravilhoso, que é sobre a adoração. E eu acho interessante que essa mulher não era nem qualquer samaritana, era uma samaritana que já tinha casado com 5 homens e estava vivendo com um homem que não era nem o marido dela. Veja como Jesus ele não tinha problema assim, ele não tinha problema com as pessoas religiosas ou não religiosas, né? Porque talvez se a gente tivesse uma revelação tão grande para ministrar, a gente iria procurar talvez um líder religioso, alguém que fosse, né, entendido, mas Jesus traz essa ministração aí para essa mulher samaritana. Eu achei bem interessante. João 4:23, Jesus diz assim: a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Queridos, na velha aliança, a adoração a Deus ela não era feita em qualquer lugar, ela tinha que ser feita na cidade que o Senhor haveria de escolher. Estava previsto lá na lei de Moisés, Deus escolheria uma cidade que foi Jerusalém. E não apenas isso, mas para que o sumo sacerdote pudesse oferecer a Deus o louvor na presença de Deus, ele tinha que, uma vez por ano, sacrificava ali pelo povo de Israel, trazia aquele sangue no tabernáculo, que era feito de 3 partes, o tabernáculo: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Então ele cumpria todo aquele ritual. Tinha lá o altar do sacrifício, a bacia de bronze onde ele lavava as mãos, o sacerdote. Aí ele entrava no santo lugar, tinha ali a mesa com os pães, tinha o candelabro. E depois de tudo aquilo ali, uma vez por ano apenas, o sumo sacerdote cruzava o véu que separava o santo dos santos. E ali estava a arca da aliança, onde o sumo sacerdote estava diante da presença de Deus com o sangue alheio, não era o sangue dele, era o sangue de um animal. E Deus recebia aquele sacrifício, poderia até não receber também, mas ele recebia aquele sacrifício, e havia o perdão, e o sacerdote jubilava, se alegrava na presença de Deus. Os sininhos que tinham na roupa do sacerdote tocavam, e a nação de Israel se alegrava, porque Deus havia recebido o sacrifício, e o povo louvava e adorava ao Senhor. Lá no livro de Hebreus, diz que aquele véu representava que o caminho até a presença de Deus, ele estava fechado. E quando Jesus morreu na cruz, aquele véu foi rasgado de alto a baixo, quer dizer, Deus abriu o caminho para que nós agora, a igreja do Senhor, pudéssemos entrar livremente na presença de Deus para adorar a Ele. E é sobre isso que Jesus está falando. A mulher pergunta: onde é que devemos adorar? Vocês dizem que devemos adorar em Jerusalém, né? Ela falando para Jesus, que era judeu. E aí Jesus diz: agora, a hora vem e já está chegando, sou eu, né? Jesus era o sacrifício.
onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não mais neste lugar físico, naquele lugar físico, mas os verdadeiros adoradores adorarão a Deus o Pai em espírito e em verdade. E aí Jesus fala algo tremendo. Ele diz assim, no versículo 23, diz que porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus, ele procura pessoas que o adorem. Deus, ele busca. Buscar significa que você vai atrás de alguma coisa. Imagine que você perdeu, sei lá, um dinheiro, você começa a agir, você começa a buscar, a procurar aquele dinheiro, revira as coisas, onde é que está aquele dinheiro? E aí você acha aquele dinheiro, né? Então você busca, você procura, você age. Amados, primeiro ponto, antes de Cristo, não podíamos chegar diretamente na presença de Deus. Havia um bloqueio, havia uma barreira, e essa barreira chama-se pecado. Era isso que o véu representava. Havia uma barreira para que nós pudéssemos chegar até o Santo dos Santos para adorar a Deus diante da presença de Deus. Deus, ele ama tanto a nossa adoração, que Deus, ele fez por onde romper esta barreira. Deus, ele pagou um alto preço, ele buscou isso. Deus, ele agiu, ele se fez carne para poder romper esta barreira, para que você pudesse chegar diante da presença de Deus e adorar a Deus. Então Deus, ele mostra que realmente ele busca os que o adoram, porque eu quero saber qual de nós aqui estaria disposto a sacrificar o nosso próprio filho para que você pudesse chegar perto de nós. Então Deus, ele buscou a adoração do homem de tal forma que ele rompeu a barreira que havia, dando a sua própria vida por amor de nós. Agora, com o véu rasgado, todos nós podemos adorar a Deus diante dEle, na presença dEle. Deus busca os que o adoram. Deus busca porque Ele deseja. Eu vejo muitas vezes Deus como um marido apaixonado, aquele marido que dá a vida pela esposa, né? Ele é apaixonado, ele faz tudo que está ao seu alcance para estar em comunhão com a sua esposa. Aqueles, né, homens que a gente vê nos filmes, né? No dia a dia é mais difícil, mas nos filmes a gente vê aqueles homens que fazem aquelas grandes sacrifícios para casar com aquela mulher. Deus fez isso. Deus, ele queria tanto a comunhão conosco, que ele foi até as últimas consequências para tirar a barreira do pecado. Agora eu e você não precisamos mais passar por todo aquele ritual para chegar uma vez por ano na presença de Deus. Agora você, todos os dias, pode chegar na presença de Deus e adorá-lo e agradar o coração do seu Deus, que ama você e a mim. Então, queridos, primeiro ponto, Deus busca a nossa adoração. Mas não podemos adorar a Deus de qualquer jeito. Eu quero hoje, essa foi a primeira parte, só a introdução. Eu quero falar sobre qual é o tipo de adoração que Deus busca. Será que Deus está preocupado, Ele está buscando? Será que este preço tão alto que Deus pagou é apenas para a gente botar um CD e ficar ouvindo e cantando hinos evangélicos e abrindo os nossos corinhos, a harpa cristã, cantos de louvor, aqueles corinhos, e cantar? Será que é isso que Deus quer de nós? Então eu quero falar sobre o que significa verdadeiramente adoração, amados. Porque hoje em dia o conceito de adoração, ele se perdeu.
E nós confundimos a adoração com música gospel. E adoração não é sinônimo de música gospel. Você pode e deve adorar a Deus com a música, mas a adoração bíblica vai muito mais além do que simplesmente cantar um hino. É algo que nós precisamos fazer dia após dia, no nosso dia a dia, no seu local de trabalho, na sua casa. E quando nos congregamos, quando nos unimos como igreja, então é algo maravilhoso, mas precisa ser fruto de uma vida mudada por Deus. A adoração não é apenas cantar, porque Jesus disse, citando o profeta Isaías, Jesus disse: bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim, em vão me adoram. Existe uma adoração que é em vão, não é a adoração que agrada a Deus. Se nós apenas entoarmos cânticos com nossos lábios, mas o nosso coração não é um coração de um adorador, é uma adoração em vão. Deus não receberá. Então eu quero falar sobre isso. E aqui, amados, a palavra em hebraico para adoração significa literalmente se lançar no chão, se prostrar. A palavra grega que Jesus usou aqui, adorar, é a palavra grega proskineo, um verbo que quer dizer acariciar, bajular, cortejar, e também quer dizer curvar-se, abaixar, humilhar-se. Então, o primeiro aspecto da adoração que Deus está buscando de nós, que é o sentido literal da palavra hebraica e é o sentido literal da palavra grega, é a submissão. Adorar alguém, amados, significa primeiramente que você está se submetendo àquela pessoa. Honrar alguma pessoa, uma autoridade, é se sujeitar a ela. Por exemplo, a palavra de Deus diz lá no mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe. E honrar pai e mãe significa se sujeitar ao pai e à mãe, quando você é solteiro, né? Quando você é casado, você está desvinculado, você não tem que se sujeitar, mas ainda precisa honrar e cuidar. Mas a adoração, na adoração nós precisamos nos sujeitar a Deus. Eu quero mostrar, não só um, tem muitos versículos, mas eu quero citar só alguns. Eu vou rapidamente citar para a gente não se delongar. Salmo 22, versículo 29, diz assim: todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, os que não podem reter a sua vida. Certo? Daniel 3,6: e qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. 1 Coríntios 14, 25: os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se em seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. E Apocalipse 22, 8 diz: eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Todas as referências aqui de adoração envolvem se prostrar. E é algo até que é um comentário meu, certo? Opinião minha. Mas eu acho que hoje em dia a gente está se prostrando pouco diante de Deus. Talvez porque a gente viva numa democracia. Uma democracia, hoje em dia, né, a gente não se prostra perante o governo. Você chega dentro de Robson Farias, você não vai se ajoelhar e... Robson, né? Dentro de Temer, né? É capaz do povo querer pegar um pedaço de pau. Mas se prostrar diante de uma autoridade, ninguém faz isso aqui. Mas na época da Bíblia, se você não fizesse, você morria. Se você não se prostrasse diante de um rei, de um imperador, é capaz de no mínimo quebrar as suas pernas para você se prostrar à força.
Eu acho que o único, eu não sei, no Japão as pessoas se inclinam quando é o imperador japonês, e a maior inclinação é exatamente a inclinação para o imperador, uma forma de honrar o imperador. A Bíblia diz, amados, que diante do Rei Jesus, todo joelho se dobrará. Então, a adoração, ela está intimamente ligada à submissão. Eu não tenho tempo para explicar aqui, mas sempre quando a Bíblia fala em se prostrar, se prostrar, se ajoelhar, e se prostrar com o rosto em terra, você está declarando que você está submetendo-se àquela pessoa. Por isso é que você não se ajoelha diante de ninguém assim não, porque se você se ajoelha, você está declarando que aquela pessoa é superior a você, e você está se submetendo a ela. A adoração significa literalmente se submeter a Deus. É por isso que não é um sinônimo de música gospel. Muitas pessoas cantam música gospel, mas não se submetem a Deus. Eu lembro de um presbítero lá da comunidade do Corpo de Cristo, Kleber Abrantes, Ele contou esse testemunho. Ele foi assaltado, alguns ladrões tomaram o carro dele e disseram: não se preocupe, a gente vai deixar você lá em Macaíba, ia só fazer algum assalto. Eu não sei o que foi, mas ele ia largar ia deixar ele em Macaíba, e depois eles iam largar o carro em algum lugar, e botaram música. Perguntou se tinha música no carro de Kleber, e Kleber disse: olha, só tem música evangélica, porque eu sou evangélico. Aí o ladrão disse: não, a gente gosta de música evangélica. E ficaram escutando música evangélica, uma quadrilha de ladrões. Então, amados, música evangélica não quer dizer adoração. Você pode louvar a Deus com seus lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Não estou dizendo que é o nosso caso aqui, mas é claro, Deus, você é que vai se analisar a si próprio. Não estou trazendo palavra para condenar ninguém, é só mostrar o que significa a adoração verdadeira que Deus procura. Deus procura uma adoração de submissão, e não uma adoração de música apenas. Aí quando você está submisso a Deus e você canta, aí é outra história. Aqueles hinos, lindos hinos, maravilhosos, mas que precisam ser realidade na nossa vida, certo? Então a adoração que Deus busca primeiramente é fruto de alguém que se sujeita ao Senhor. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45, 46, deixa eu ver aqui. Lucas 6, 46. Olha o que Jesus diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então Deus, Ele pagou um alto preço para nos comprar para Ele. E Deus, amados, Ele nos deu a Cristo. Cristo é o caminho para chegarmos a Deus. Juliano até falou isso aqui. Na verdade, muita coisa que foi falada aqui é exatamente o que eu estou pregando. Aquele caminho que era feito no Velho Testamento, no tabernáculo, onde havia o sacrifício, que era a primeira coisa que era feita, o altar do sacrifício, era feito sacrifício, lavava-se as mãos, o sacerdote lavava as mãos na bacia, que representa a limpeza da palavra, e aí ele entrava no santo lugar, e depois finalmente ele chegava no Santo dos Santos. Aquele caminho ali representava o que Cristo fez por nós. Então, do mesmo jeito que era necessário o sumo sacerdote percorrer aquele caminho para chegar na presença de Deus, nós precisamos desse caminho na nova aliança, que esse caminho é Jesus. Jesus é aquele caminho. Então, para que nós possamos hoje estar na presença de Deus e adorar a Deus, nós precisamos do caminho.
Nós só podemos chegar na presença de Deus, ou habitar, né, Deus habitar dentro de nós, por causa de Jesus. E nós só podemos receber Jesus, nós só podemos ser salvos se nós tivermos Jesus como Senhor. Então, a adoração que Deus busca, você primeiro precisa fazer Jesus o seu Senhor. E a palavra Senhor em grego é Kyrios, que quer dizer dono. Senhor é porque ele é dono de escravos. Então, a adoração que Deus busca é quando você torna Jesus o seu Senhor e você vive uma vida submissa a Jesus. E aí quando você canta música, sei lá, tu és o meu Senhor, você está cantando porque realmente é. Então Deus não quer saber do que você está dizendo, Deus quer saber do que está no seu coração. Se a sua palavra está correspondendo ao que está no seu coração, que coisa maravilhosa, Deus vai encher você de poder, de glória, etc. Mas a adoração verdadeira precisa ser fruto de submissão sua ao Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Olha só, antes de eu continuar, eu quero explicar algo. Quando a Bíblia fala de templo, a Bíblia fala de lugar de adoração. 1 Coríntios 3,16 também fala isso, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Hoje nós somos o templo. Na velha aliança, a presença de Deus estava no tabernáculo e depois foi construído o templo de Salomão. Na nova aliança, Jesus abre o caminho e nós nos tornamos o templo. Templo, o lugar de adoração. Jesus disse, né, lá em João 4, 23, não é mais aqui nem ali, mas Deus busca aqueles que o adoram em espírito. Em espírito, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e nós podemos adorar a Deus porque Ele já está dentro de nós. Nós adoramos a Deus porque estamos já na presença de Deus. Você não precisa vir para a igreja para que Deus só está aqui e lá na sua casa Deus não está, Deus não entra, né? Não pode, né? Você está aqui, Deus está aqui. Na sua casa, Deus também está, porque você é o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. Olha só, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Adoração, está falando de adoração, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nós não somos de nós mesmos. Nós temos um dono, Kyrios, Jesus, Senhor. Este é o caminho para a adoração. Se alguém perguntar qual o caminho para a verdadeira adoração, você tem que tornar Jesus o seu Senhor. Sem isso, você não tem acesso à presença de Deus. E este senhorio de Jesus Cristo precisa ser real na minha vida e na sua vida. Como Jesus falou, como é que vocês me chamam de Senhor e não faz o que eu digo? Então a adoração que Deus quer, amados, é uma adoração de submissão, de entrega e de sacrifício vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esta é a adoração que Deus busca, amados. Uma adoração de alguém que se submete a Deus. Uma adoração de alguém que torna Jesus o seu Senhor. Este foi o primeiro aspecto. Mas também, amados, temos o segundo aspecto da adoração. A palavra grega também quer dizer beijar, proskineu, acariciar, cortejar. Essa palavra corte não é uma palavra muito conhecida hoje, né? Mas
nos tempos aí antigos, você não chegava para uma moça, um homem, né, chegava para uma moça assim, ei, vamos namorar e tal, e já sai namorando, aí no mundão aí o cara já vai ter relação sexual. Isso não existe na Bíblia, isso não existia. Tinha que haver o que? O cortejar, né? Que é aquela fase inicial, mas não estou falando de namoro, enfim. Amados, o segundo aspecto da adoração que eu quero falar esta noite é a intimidade. Intimidade. E vamos lá para Cânticos ou Cantares, capítulo 1. A adoração que Deus busca, primeiro, é o que? Submissão. Você vai entregar a sua vida a Jesus, vai se submeter e vai oferecer a sua vida em sacrifício a Cristo. E aí seus lábios vão cantar, fruto de alguém que confessa, né, Jesus como seu dono, seu Senhor. Mas a adoração também tem um aspecto de intimidade. Cânticos capítulo 1, versículo 2 a 4 diz assim: beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Leva-me tu, correremos após ti, o rei me introduziu nas suas câmaras, em ti nos regozijaremos e nos alegraremos, do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho, os retos te amam. Este livro de Cantares, ele tem o lado natural, né, do romance entre Salomão e a Sulamita, mas ele também representa Cristo e a igreja. Isso está lá em Efésios, no capítulo 5, nós vamos ler também, Efésios 5, 22 a 25, que mostra Deus comparando aqui o Cristo e a igreja com o casamento. Diz assim: vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Veja, amados, como é importante a questão da sujeição. Veja que o casamento, ele precisa representar a relação entre Cristo e a igreja. É por isso que a esposa, ela precisa estar sujeita ao marido, porque a igreja precisa estar sujeita a Cristo. Nós já vimos que esse é o primeiro aspecto da verdadeira adoração, a sujeição. Vou continuar aqui, versículo 25. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Queridos, o casamento, ele é aquilo que Deus criou aqui na terra para que a gente pudesse aprender, entender sobre a relação entre Cristo e a igreja. Então, amados, a palavra adoração quer dizer beijar também. E o aspecto da adoração, que é também muito importante, é a intimidade com Deus. Deus busca uma relação de amor comigo e com você. Cristo, ele pagou um preço alto para ter a nós como sua esposa. Assim também é a função do marido ter esse amor de entrega pela esposa. E uma característica do casamento, que nós vimos lá em Cantares, é este romance, este amor, essa intimidade, onde a esposa deseja os beijos do marido, e a igreja precisa desejar os beijos, de Jesus. Amados, essa intimidade, este romance de Cristo com a igreja acontece na adoração. A sua adoração jamais será assim desejável se for uma adoração de uma pessoa que não tem intimidade com Deus. Porque a adoração exige submissão, exige entrega. Assim também nós precisamos, amados, nós precisamos conhecer a Deus para adorá-lo em verdade.
Jesus falou que Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito nós já mostramos, né? Você adora a Deus em espírito porque Deus habita dentro de você. Não é mais neste lugar nem neste outro lugar físico, mas dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas em verdade representa, nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus, para que Deus, né, possa buscar, desejar, se alegrar nesta adoração. Lá na epístola de João, acho que é a terceira, ele diz, João diz, não tenho maior alegria que essa, ver que meus filhos andam na verdade. A adoração, amados, ela é algo que alegra o coração de Deus, né? Quando a gente leu aqui em Cantares, vou voltar para Cantares agora, ele diz, em ti nos regozijaremos e nos alegraremos, do teu amor nos lembraremos. Quando você vai conhecendo a Deus, o seu momento de intimidade com Deus, o seu momento de entrega a Deus, é um momento onde você vai se encher de alegria, celebrar com júbilo ao Senhor. A adoração, o louvor está vinculado à alegria. É um momento de alegria, um momento de nós nos alegrarmos diante de Deus. É um momento de intimidade com Deus. Deus deseja isso, assim como um marido que é apaixonado pela sua esposa deseja ter intimidade com ela. Eu falei no começo, Deus é como esse marido apaixonado que foi capaz de dar sua vida por nós, para comprar para nós uma esposa. Ele nos ama, Ele nos quer, Ele busca essa adoração de submissão e intimidade. Ele se alegra, e aqui mostra que realmente é um momento maravilhoso, porque é melhor o teu amor do que o vinho, irmãos. Dentro do contexto aqui, é algo que embriaga, é algo que quando você se enche de Deus, você se enche do Espírito Santo, é algo que você não tem nem palavras para descrever. Eu não sei nem se eu posso dizer isso, mas do jeito que um pinguço gosta da cachaça, né? Assim também nós precisamos nos encher do amor de Deus, porque você se alegra, irmãos. É algo maravilhoso. Hoje mesmo a gente estava adorando, né? A gente colocou uma músicazinha, um piano, que é só música de adoração, eu achei na internet, e ficamos adorando, e ficamos orando em espírito, orando em línguas e cantando para o Senhor. E Deus começa a falar com você, Deus começa a ministrar para você. É um momento que Ele queria isso, é um momento que Ele pagou um alto preço por causa deste momento. Ele fez por onde trazer você para o seu reino, para poder estar junto com você, para poder você adorá-lo e Ele derramar a vida dele dentro de você. O que eu coloquei mais aqui? Então, amados, a adoração é nosso momento de intimidade com o nosso Pai. Sim, e vou fechando aqui. Como é que eu adquiro intimidade com alguém? Eu sou íntimo da minha esposa. Como é que eu adquiri essa intimidade com ela? Convivência. Como é que eu me torno íntimo de Deus? Convivendo com Ele. Como é que eu sei o que é que Oriana gosta? Ouvindo o que ela tem a dizer. Às vezes eu digo uma coisa, ela fez muitas coisas que ela não gostou, e ela externou aquilo ali, e aí eu, por amor, eu já sei que ela não gosta daquilo ali, então eu não vou fazer. Eu ficava fazendo fundo musical. Ela às vezes ficava contando umas coisas, eu ficava fazendo fundo musical. Depois ela disse que não gostava daquele fundo musical, não. Aí eu parei de fazer o fundo musical, né? Quando a gente vai convivendo com Deus, compreendendo a sua palavra, ouvindo a sua voz, a gente vai aprendendo o que é que Ele não gosta. E aí você vai adquirindo intimidade com Ele. É através da comunhão com Deus que você adquire intimidade com Deus. Os meus momentos de adoração, amados, eles estão cada vez melhores. E aí o que é que acontece quando você tem essa intimidade com Deus?
Quando você chega na igreja, você adora a Deus, independentemente se as pessoas ao seu redor estão adorando ou não. Quando você tem uma vida de adoração, de intimidade com Deus, você adora a Deus em qualquer lugar. Eu adoro a Deus quando vou trabalhar, no meu carro. Eu fico orando e adorando e louvando ao Senhor. Ainda bem que Ele tem ar-condicionado, que aí eu fecho, porque senão o povo vai pensar que eu sou doido. Tem hora que eu estou lá, eita, adorando e glorificando e orando em línguas. É isso que Ele quer. Você está adquirindo intimidade com Deus, conhecendo a Deus. Como é que você vai se entregar a alguém que não te ama? Imagina uma mulher que o marido é bruto, ignorante, violento. Essa mulher vai confiar nesse marido? Você confiaria em alguém que, se você dissesse uma falha para ela, errei aqui, a pessoa pega uma chibata para bater em você, um pedaço de pau? Não, você não ia confiar, você ia ficar calado. Então você precisa conhecer a Deus, para conhecer o amor de Deus, para você ter intimidade com Deus. Então a intimidade, ela vem através do conhecimento. Conhecimento adquirido da comunhão. 1 João capítulo 4. Vou abrir aqui para a gente. Vou encerrar em 1 João, certo? 1 João capítulo 4, versículo 18 diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Versículo 19: nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Lá no versículo 7 diz que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Nós só vamos ter uma adoração de intimidade, de entrega a Deus, né, melhor, cada vez melhor, na medida em que a gente vai conhecendo ao amor de Deus. E aí você vai chegando diante de Deus sem mais o temor. O perfeito amor lança fora todo o temor, todo o medo. Você chega diante de Deus conhecendo uma pessoa que te ama. O segredo da intimidade está em você conhecer a Deus, desenvolver comunhão com Deus. Como é que você vai desenvolver comunhão? Dedique tempo a Deus. Afaste das coisas que não são boas, que não trazem edificação. Como é que eu teria comunhão com a minha esposa se eu quase não falo com ela? Não tenho tempo para ela, não escuto o que ela tem para me dizer. A nossa comunhão seria fraca. A comunhão com Deus exige esse tempo dedicado a Deus. Amém, amados? Então, espero que tenham aprendido alguma coisa. Eu sei que foi apenas uma pequena explanação sobre a adoração e esses dois aspectos da adoração: submissão e intimidade. Claro, não é tudo, certo? Tem muito mais, mas só isso aqui. Amém? Glória a Deus.